faz a seguinte pergunta para ela. E olhem agora, olha o que acontece. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report na saga Justin Baldoni vs Blake Lively. Eu cubro essa saga desde o começo, tem episódios aqui em ordem cronológica, narrei o processo dela, o dele, trouxe página por página, evidências, fotos. E já tinha um tempo que eu não fazia nenhuma atualização, porque eu estava desanimado, esse caso é muito absurdo, assim, é todo errado. Mas eu me animei ontem à noite, porque eu vi que rolaram algumas atualizações, um trecho do depoimento dela vazou, que eles estão agora na fase de descoberta, e eu falei, esse é o momento, porque a doutora Sandra, advogada americana que trabalha e reside nos Estados Unidos, finalmente vai aparecer hoje aqui para falar desse caso. Eu uni a doutora Sandra com todas as informações, encaminhei o link dos meus vídeos, os processos em PDF, evidências, vídeos, mandei tudo para ela. Vocês vão ouvir a nossa conversa que eu já gravei, está bombástica, explosiva. Então se prepare, porque as atualizações também antes dessa conversa são assim tenebrosas, e eu tenho certeza que você vai ficar muito animado. Lembrando que na playlist, se você é novo, você encontra em ordem cronológica todo o desdobramento, cobertura, passo a passo de tudo que eu fiz desse caso, você pode achar aqui. E é claro, o link do canal da doutora Sandra fixado no primeiro comentário, Investigação Lei TV. Não deixe de comparecer no canal dela, porque ela faz um trabalho sensacional, histórias exclusivas, ela relê, mexe nos processos. Meu Deus, a doutora Sandra é uma lady do direito americano e você precisa conhecer o trabalho dela, ok? Lembrando que eu comecei a divulgação do meu novo livro, Uma Dobra à Meia-Noite. Esse é um suspense muito intenso. Esse aqui é o pôster de uma das personagens, a Raven, é a nossa terceira personagem principal. E a sinopse oficial do livro ainda não foi divulgada, mas nesse suspense nós temos esse serial killer aqui em atividade, e um núcleo muito poderoso, um dos meus núcleos favoritos, inclusive, é o núcleo da emissora Palladium Channel, do qual a Raven faz parte. Ela é a liderança desse núcleo em ordem de importância. E a personagem dela é sensacional, porque nós vamos literalmente explorar os limites, ou a ausência dos limites da mídia nessa história. Ela recebe uma chamada do serial killer, avisando que vai tirar a vida dela às 20 horas no apartamento dela. E ela não acredita, e vocês não têm ideia da virada que acontece nessa história. É uma das personagens mais intensas que eu já escrevi, e também nessa história tem uma constituição emocional muito humana sobre transformação, e eu me sinto muito realizado e privilegiado por ter a chance de conseguir estabelecer e preparar esse terreno para que você que se sente sozinho, você que se sente angustiado, consiga ser abraçado e tocado pelas palavras desse livro e ter uma experiência única, porque tem muita coisa pela frente, inclusive a frase principal, né, é: o pesadelo está a um passo de distância, e essa frase antecipa uma grande reviravolta que você vai ver junto comigo antes do lançamento desse livro. Vai acontecer algo imensurável. Eu vou divulgar algo inimaginável. Essa frase vai se transformar em algo que você não espera, para você literalmente sentir e saber do que esse livro é capaz. Então se prepare, que eu tenho certeza que você vai ficar impactado. Para mais novidades, siga para mais novidades. Você pode me acompanhar no Instagram, Gustavo N Psicanalista. E eu vou começar esse episódio agora. Bom, algumas das coisas mais recentes do depoimento da Blake Lively foi tornado público, e isso foi incluído por Jerry Wallace em seu pedido para arquivar a queixa alterada dela. Obviamente, não vai ser a transcrição completa, mas algumas partes do PDF ficaram disponíveis, então conseguimos ver agora. E aí um trecho em particular começa assim. O advogado pergunta: estou apenas tentando descobrir se você está ciente de qualquer coisa que o Jerry Wallace tenha publicado sobre você e da qual você se queixe que faria parte de uma campanha de difamação. Aí ela não entende a pergunta, então eles explicam o que é calúnia, o que é difamação, e aí repetem a pergunta. Há algo que você viu por escrito que acredita que o Sr. Wallace escreveu e que é difamatório, depreciativo ou que diz coisas ruins sobre você? Aí a Blake pergunta: isso está acontecendo atualmente? Aí ela: atualmente eu não leio as notícias sobre mim, nem entro nas redes sociais sobre mim, então pessoalmente não tenho conhecimento não. O advogado: ok,
E isso é até hoje. E aí, retrocedendo no tempo, você consegue identificar qualquer coisa escrita que você acredita que o Sr. Wallace publicou sobre você que seja difamatória, depreciativa ou de qualquer forma ofensiva para você? Aí a Blake diz, um artigo específico? Não, eu não sei um específico. Não sei um artigo específico. Aí o advogado diz, ok, pode ser uma postagem, qualquer coisa escrita que você possa olhar, tipo, estou olhando para essa tela e lendo e você não está ciente de nada que ele tem escrito que você possa realmente ver, seja uma postagem, um artigo, um vídeo, algo assim? Aí ela, eu não posso citar um artigo específico. A minha compreensão, com base nos documentos que recebi, é que ele fez parte dessa campanha que continha muito conteúdo, mas ser capaz de nomear um artigo específico, se é isso que você está perguntando, não. Aí o advogado, sim, ok. E você está certo em focar em um artigo específico, e eu também queria focar em um autor específico, que seria o Sr. Wallace. Você está ciente de qualquer artigo específico que ele mesmo tem escrito? Talvez em conjunto com os outros, mas que ele mesmo tem escrito? Aí ela, com o nome dele? Não. Eu entendo que o trabalho do Sr. Wallace é bastante clandestino, então não estou ciente que tenha o nome dele, não. Aí o advogado pergunta, como você sabe que o trabalho dele era bastante clandestino? Aí a Blake, e foi assim que foi descrito para mim, por todos que o conhecem. Isso todo mundo com quem conversei, quem o conhece. Também foi descrito nos documentos que recebemos, tanto nos documentos da Jones Works, quanto nos documentos da descoberta de prova. Aí o advogado, quem escreveu para você como bastante clandestino? Você disse que as pessoas te disseram isso. Quem te disse isso? Aí a Blake, então, é que eu não sei se essas foram as palavras exatas que foram usadas. Aí ele, o quê? Mas você acabou de dizer isso. Aí ele, isso foi apenas uma descrição geral ou a ideia geral. Infelizmente, o texto pula adiante para a página 261. Então, entre o final dessa página e o início da próxima, não há continuidade. O advogado está dizendo, a produção começou no início de maio de 2023, tá certo? Do filme É Assim que Acaba. Aí a Blake diz, as filmagens em si começaram, eu acredito que sim, em maio de 2023. Aí o advogado pergunta, foi na Califórnia? Aí a Blake, não, foi em Nova Jersey. Aí o advogado, pensei que tudo fosse na Califórnia. Aí o advogado pergunta, ok, o filme foi gravado em algum outro lugar além de Nova Jersey ou Califórnia? Aí ela diz, eu acredito que fizeram fotografia adicional e tomadas amplas, não inserções, mas tomadas mais amplas de cenário em outros locais. Você não estava envolvida nelas? Aí ele diz, olha, eles apenas filmaram em outros lugares. Aí ela diz, sim. Aí o advogado pergunta, o que é astroturfing? Aí a Blake, meu entendimento é de que astroturfing é quando uma conversa ou sentimento é inorgânico e, ao contrário de uma campanha de marketing, eu acho que é a palavra grassroots, ao contrário de uma campanha de marketing que é orgânica. Então é falso, é um sentimento onde há uma pessoa, um grupo ou uma organização específica por trás disso. Aí o advogado pergunta, ok, e você diz nessa queixa, a campanha coordenada de astroturfing para desacreditar e enterrar a certa lei. O que você quer dizer com enterrar? A campanha tinha intenção de enterrar você? Você sabe o que isso significa? O que quer dizer com isso? Aí ela diz que eram descrições que foram usadas por Justin Baldoni, Jennifer Abel e Melissa Nathan. Aí ele, o termo enterrar quer sentir que ela pode ser enterrada? E Melissa Nathan diz, podemos enterrá-la. Então foi por isso que essa palavra foi escolhida. Aí o advogado diz, isso pode parecer uma pergunta facciosa ou boba, mas você não entendeu isso no sentido que eles iam enterrar você fisicamente, apenas que iam enterrar você reputacionalmente. Foi assim que você entendeu ou não? Aí ela, quando eles disseram aquilo, eu me senti atingida reputacionalmente. Quando o Steve Saronsky disse que haveria 2 cadáveres, eu considerei que poderia ser literal. Aí ele, ok, na verdade não há nenhuma prova objetiva de que ele jamais disse isso, certo? Aí o advogado diz, você pensou que poderia estar em perigo físico dela? Como mãe, você sente que qualquer coisa pode ser possível naquele momento, é aterrorizante. Deixando de lado o perigo físico, a referência a enterrar e 2 cadáveres, isso incluía dano reputacional ou não? O advogado pergunta. Aí ela, eu não entendi. Aí há um corte, não há continuidade entre as páginas. Aí, em outro momento, ela fala assim, quando o Sr. Friedman supostamente fez esses comentários difamatórios em nome do Sr. Wallace, ele os fez antes de processo, daquele processo que agora foi arquivado, ser enviado para Nova York? Aí a Blake, meu entendimento é que as declarações prejudiciais do Sr. Friedman começaram assim que o primeiro processo começou, que seria o meu. Então, em dezembro de 2024. Aí o advogado pergunta, ok, e a estreia de Assim que Acaba foi em 6 de agosto de 2024, certo?
Aí ela, não sei a data exata, mas parece certo. Aí ele pergunta, ok, e você testemunhou anteriormente que foi quando você ficou ciente pela primeira vez do argumento negativo ou do artigo negativo sobre você? Aí ela, não artigo, não parecia não artigo. Nisso, a Tash Fleur, a jornalista, aquela que está envolvida no caso desde o começo, conseguiu outra parte do depoimento em que o advogado faz a seguinte pergunta para ela. E olhem agora, olha o que acontece. Você concordou em interpretar o papel de Lily em Assim que Acaba no final de 2022, está correto? Aí a Blake, sim. Então o advogado pergunta, antes desse momento você já tinha ouvido falar do livro com o mesmo título? Aí ela, antes de concordar? Aí o advogado, sim. Aí a Blake, sim, eu já tinha ouvido falar sobre o livro antes de concordar. Então, a página Baldoni Truth Matters, no Instagram, mostrou um clipe de entrevista da Blake, onde ela diz, gente, na época de campanha de divulgação do filme, ela falando assim, na verdade, eu não conhecia o livro, o que me faz sentir que vive embaixo de uma pedra por não conhecê-lo. Quero dizer, a média de livros dela que ficam na lista de best-sellers é absurda, né? Mencionando a Colleen Hoover. É como se deve ser fraudado. Com isso em mente, entende que eles fizeram essa pergunta porque queriam pegar a Blake mentindo e conseguiram. Porque, obviamente, ela disse nessa entrevista que nem tinha ouvido falar do livro e que devia viver embaixo de uma pedra porque os livros da Colleen Hoover são tão famosos e ela não conhecia. A jornalista também destacou que a Blake estava ocupada nesses últimos dias republicando vários stories das pessoas, seus colegas conhecidos, pessoas que a parabenizaram pelo aniversário, só que, porque ela fez aniversário recentemente, só que a jornalista mencionou que nem o Hugh Jackman deu os parabéns, nem a Selma Hayek e nem nenhum de seus outros amigos próximos, nem o próprio Ryan Reynolds parabenizou a Blake pelo aniversário. Só que o anúncio da Taylor Swift sobre seu noivado com o Travis foi recebida com uma enxurrada de votos dos seus amigos de primeira linha, claro, inclusive supermodelos e etc. E até a ex-amiga Karlie Kloss decidiu curtir a postagem da cantora no Instagram, marcando o pedido de casamento. Mas uma pessoa estava visivelmente ausente, a Blake, a ex-melhor amiga da Taylor e madrinha de suas filhas. A dupla que viu sua amizade de uma década ruir no início desse ano, depois que a Taylor foi arrastada para a batalha legal da Blake, ao que parece, se distanciou dela. E uma fonte revelou que a Blake finalmente aceitou que o relacionamento acabou, pelo menos por um tempo. Em junho, uma fonte disse ao Daily Mail que a Taylor estava ignorando as repetidas tentativas da Blake de entrar em contato com mensagens de texto, mensagens de voz e até e-mails implorando para consertar o que ela já tivera. Agora disseram que a Blake desistiu de tentar. E a Blake não entrou em contato após o anúncio do noivado, e segundo a fonte do Daily Mail, não vai fazer, porque esse não é o momento e não tem sentido. E parece que a Blake sabe que também não será convidada para o casamento. Alguns também não perderam o fato de que o 38º aniversário da Blake caiu na segunda-feira, um dia antes do grande anúncio da Taylor. Hello. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Boa noite. Eu tô empolgado, porque eu preciso apresentar a doutora Sandra. Finalmente, a doutora Sandra está embarcando agora nessa saga com a gente. Porque, olha, doutora Sandra, vou falar a verdade. Se dependesse de mim, eu jogava aquela mulher hoje na cadeia, no buraco mais profundo, e condenava ela a uns 25 anos de prisão. Porque, assim, nossa, eu não suporto. Fazia muitos meses que eu não gravava uma atualização desse caso e ele continua rolando. E aí eu tomei uma injeção de ânimo ontem com esse depoimento. E a doutora Sandra ela assistiu hoje uma maratona de vídeos, porque eu falei, doutora Sandra, toma meus vídeos processuais e se familiariza com todo o andamento. Porque esse caso pode ser o nosso próximo julgamento, né? Porque ele está programado para acontecer, eu acho que na mesma data do Sean. Em maio do ano que vem, se eu não estou enganado. E aí e olha só, nos mesmos moldes, né? Porque não vai ter câmera. Então, eu também não sei o quanto ainda a gente vai ter acesso, porque eu acho que esse pode ser ainda mais privativo, né? Depois vai ter que ver isso direitinho. Mas então,
Oi, pode falar. Pois é, ela é diabólica, hein? Que mulher. Pois Que mulher. é. Eu também fiquei com uma raiva dela lendo as coisas. Eu falei, meu, já queria dar. Nossa, peguei uma raiva dela, você não tem ideia. Eu falei, espero que o resto de todos os diretores em Hollywood queimem o filme dela depois disso, entendeu? Pra não chamarem ela pra mais nada. Pois é, porque ela tem problema onde ela passa, eu não sei como ela ainda consegue, é porque o marido dela tem muita grana. É o marido. Ele tem muita grana. Ele é poderoso, né? Não, e ele, olha, Sim, falar uma sim. coisa, eu tinha uma imagem, assim, dele, não sei se ela já viu um filme de vários anos atrás, A Proposta, da Sandra Bullock. Não lembro. Que ela interpreta uma gerente literária que ela vai ser deportada, porque ela é do Canadá. E aí, o papel do Ryan Reynolds, ele é o assistente dela e ela inferniza todo mundo. E aí ela obriga ele a casar com ela, para ela poder ficar nos Estados Unidos. E aí eles vão para aí tem que enganar a imigração e tal, tem um investigador que fica super desconfiado e eles vão para terra dele, no Alasca, que a família é super rica. E aí, nesse fim de semana, eles se apaixonam. E aí, casam de verdade e tal, assim. E aí, ela é muito divertida como vilã, e ele, assim, como aquele assistente sofrido e honesto. E aí, eu fiquei, assim, com aquela imagem dele. Até minha mãe, durante o caso, ela falava, meu Deus, não dá pra acreditar, né, aquele homem. E ele realmente é um ator, porque, olha... Mas então, vamos começar... Quando veio, a senhora viu ali a linha do tempo e tal, toda aquela confusão na época da Premiere, né? E aí ninguém tinha muita certeza do que estava acontecendo. E então ela já começou com o processo ali, que se eu não me engano foi um dia antes do Natal, que já aproveitou esse feriado para embargar, né? Qualquer tipo de resposta dele. Quando a senhora olha esse primeiro processo que ela apresentou, esse processo depois, né, no meu entender, e do que muita gente reviu, teve muita coisa que ela colocou ali que foi rapidamente desmentida, que eu acho que ela não sabia igual... Eu não sei se a senhora chegou a ver o vídeo. Eu li todo o roteiro. Então, você escreveu. Se a senhora olhar o Telegram, eu mandei aqui no Telegram da senhora. Se a senhora olhar o Telegram, tem no processo dela, lembra que ela fala que foi gravar uma cena e que ele tentou beijá-la à força? Se a senhora olhar agora, eu mandei no Telegram da senhora, a senhora pode carregar o vídeo que ele mandou, o vídeo bruto da cena. E aí, nesse vídeo, porque ela não sabia que que eles ficaram gravando e que o microfone dele ficou ligado. E aí isso aí já dá uma desmentida barra, assim, forte no que ela falou, porque a gente via ali, por exemplo, que até no começo dessa questão do vídeo, ela tenta falar pra moça que ilumina, tu tem que arrumar a luz melhor, tipo assim, tu não é contratada pra isso. Como é que a senhora vê todo esse... Primeiro, assim, o que já me choca é como que esse processo ainda tá acontecendo, considerando a quantidade de provas fraudulentas, de fraude no discurso dela. Eu tava até dando uma olhada hoje também, aproveitando, porque eu queria saber se as testemunhas dela já foram arroladas, né? Elas foram, mas não tem a lista completa dela, porque eu queria poder ver. Ele também já apresentou, porque essa fase a gente chama Discovery, né? Então ela tem que apresentar as testemunhas dela e ele as dele, né? Então eu falei assim, poxa vida, eu quero saber quem que vai estar do lado dele. Obviamente que foi aquela coisa básica que eles não publicaram a lista, mas já se sabe que são pessoas que trabalharam na produção junto com eles. Claro que por ela ser famosa, vai ter muita gente que ela deve ter chamado lá, e vai lá, obviamente, falar meia dúzia de coisinhas só a favor dela. Mas eu ainda acredito que as testemunhas que ele vai trazer vão ser bem diferentes. Não vão estar como que eu diria assim, não vão estar lá somente pela fama. Tudo bem, ele é famoso, ele é conhecido, tal, né? Ele é muito mais do que ele. Ele é muito mais que ele. Mas eu acho que as pessoas que ele deve ter arrolado são pessoas que vão poder desmentir toda aquela história dela. Porque ela deu uma conotação tão de natureza íntima, vamos dizer assim, nas acusações dela, tudo contra ele, as coisas que eles estavam discutindo, aquele lance de amamentar e não sei o quê, ela pegou, torceu tudo, levou tudo para esse lado bem escabroso, íntimo, que não era verdade, né, gente? Quer dizer, pessoas que trabalham com ele na produção,
assistentes dele na direção, eles vão poder também falar, não, isso não teve essa conotação, não foi dessa forma. Ela pegava cada palavrinha que ele falava e ela já dava uma conotação íntima para as coisas que ele falou. Mas que até alguém olhando de fora, até um juiz vai falar, não, peraí, minha filha, você resolveu distorcer tudo aqui, né? Você pegou o que você quis e você distorceu, porque realmente lendo, eu não achei nada ofensivo das coisas que ela fala. Tipo assim, que ele fez, as coisas que ela falou que ele fez. Eu não achei nada ofensivo do que ele fez. Igual do treinador lá que perguntou do peso dela, que ele tinha um problema nas costas e que tinha a cena de levantar. Pois é. Como que pode levar tão pro lado pessoal isso? Não, e aí o cara vai lá, o marido dela vem furioso com o cara. Como que você fala a respeito do peso da minha mulher? Gente, ele não estava chamando ela de obesa, acima do peso, ele estava perguntando o peso. Por quê? Por causa do problema que ele tem nas costas, lá na coluna e tal. Precisava fazer um treino um pouco melhor, então ele precisava estar preparado fisicamente. E ele deve saber até quantos quilos ele poderia levantar sem problema ou não. Por isso que eles queriam saber o peso dela. Então, pronto. Ela já inventou que o cara já estava fazendo tirando uma onda do peso dela. Aí o pior é que é o marido que compra essa história barata dela e vai pra cima dele. Tipo, quem é você para questionar o peso da minha esposa? Eu falei, gente, o que é isso? Esse povo tá doido, perturbado. Mas aí parece que foi tudo muito premeditado para já pegar, assumir o controle e, claro, os direitos da sequência, né? Porque tem o segundo livro. Porque tudo desde o começo ela foi assumindo. E assim, uma das coisas que eu achei mais assustador na história foi o quanto eles foram coagidos e foram cedendo e cedendo e cedendo, né? Do comecinho até o final, que ela assumiu o controle. Assim, eu não consigo compreender como que a Sony deixou aquilo ir tão longe. Porque tudo aquilo aconteceu por culpa da Sony. Porque assim, aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa vai ser uma atriz, não necessariamente que ela só vai ser atriz, não vai abrir a boca, que é comum, em alguns casos, a atriz ou o ator resolver, não que ele vai dar palpite, mudar toda a história como ela fez, a gente já chega lá, mas é comum e é aceitável no meio artístico que de repente ela fale, gente, esse tipo de roupa que tá aqui, olha, eu acho que não pega bem, ela dá a opinião dela, vai dizer que ela não se sente confortável e tal. Então, é comum os artistas se meterem, sim, nas roupas que eles vão vestir, pouca coisa, né? Uma coisinha ou outra. Alguma fala que talvez eles vão dizer, e aí pode ser por questões morais, religiosas, vai que seja da atriz, fala, gente, se eu falar essa frase, isso não vai pegar bem por isso, então que tal se a gente mudar a frase para esse tipo? Isso é comum e acontece, e muito, né? Acontece que o problema da mulher é que a mulher foi lá ser atriz. Só que ao longo da produção, o que ela fez? Ela praticamente assumiu o controle criativo de tudo. Ela reescreveu parte do roteiro, ela assumiu decisões de direção, e segundo pessoas falaram lá também, ela passou até a liderar a narrativa visual. Então, quer dizer, por tudo que eu li e vi, você também mostrou, não tem nenhuma cláusula contratual que tenha sido expressamente divulgada dizendo que ela teria autonomia para fazer isso, que geralmente eles não têm. Então, quem que teria que dar uma barrada nela? Ela falou, não, minha filha, peraí. Quando ela mudou todo o roteiro das roupas lá, o negócio, já tinham comprado as roupas. Estourou o orçamento, né? Eu fiquei de boca com isso. Eu falei, meu Deus. Aí ela quis comprar ela queria um novo guarda-roupa. Lá vai a fortuna na roupa. Depois ela nem se deu o trabalho de ir lá provar as roupas, que ela morava 15 minutos do local. Tinha que mandar entregar lá com um caminhão. Umas coisas assim absurdas, de diva mesmo, né? Então, quem que teria dado uma barrada nela é a Sony, mas aí todo mundo fica falando assim, gente, mas ela é famosa, ela é isso, ela é... Gente, seja lá o raio que ela for, ela não é maior que a Sony, ela não é mais famosa que a Sony e ela não é mais rica que a Sony. Então a culpa toda, para começar, foi da Sony. Foi. A Sony barrada essa mulher, sabe? Por quê? O que o Justin, ele alegou, né? Ele disse na ação dele que houve algo que aqui a gente chama de extorsão e interferência contratual, né? Segundo ele disse que ela ameaçou sair do projeto se não ganhasse o controle criativo, e ela fez isso várias vezes, né? Você viu quanta coisa? Foi. Eu não vou aparecer, eu não vou fazer.
Então, isso, na cabeça dos advogados dele, isso foi considerado uma coerção e talvez até uma manipulação de poder. Mas eu já chego lá, o que o advogado dele errou na ação que ele fez, né? Então, a outra acusação dele também é que ele teria usado ela teria, né, usado a influência dela para fazer a autoridade dele zero, minar a autoridade dele como diretor e excluí-lo das decisões importantes. Então, ele afirmou que ela basicamente teria reescrito o roteiro sem autorização formal dele. Então, o que aconteceu? Ela tomou o crédito de escritora principal. E aí, quando todas essas coisas foram apresentadas para o juiz rejeitou a maior parte delas. Por quê? O juiz acreditou que não considerava um crime ou uma violação clara da lei. O que ele tinha que provar é que houve uma quebra de contrato, interferência comercial indevida. Aí o que aconteceu? Quando o juiz não deu ganho de causa para ele, o juiz deu a possibilidade que ele entrasse com uma ação, é uma emenda que a gente chama aqui, que ele teria, se me falha a memória, acho que foi até o dia 25 de julho, dia 25 de agosto, 25 de agosto. 25 de agosto. Ele teria para ter entrado, e ele não entrou. Eu achei muito estranho, por que ele não entrou com essas duas ações próprias? Porque a ação que o advogado entrou, de verdade, não eram as ações corretas. Meu Deus. Entendeu? O advogado entrou com base, deixa eu até ver aqui. E o advogado dele é o Brian Friedman, que é muito renomado. Pois é. Então, ok, foi o seguinte, o juiz abriu que ele pudesse entrar com uma ação ou emendar essa, falando de quebra de contrato ou interferência comercial indevida. Essas seriam as ações corretas e não as que o advogado entrou, dizendo que a forma como ele colocou, né, estava até certa a narrativa dele, mas as ações não eram corretas. Só que os advogados não entraram. Aí eu me surpreendi, por que eles não entraram? Ou emendaram. Aí os advogados dele disseram que eles vão tentar por outras vias. Então eu não sei entender que outras vias que seria. Porque se ele tivesse entrado com a ação correta, ele teria ganho. Tanto teria que o juiz deu a possibilidade dele emendar ou entrar com a nova. E deu até prazo para isso. Ou seja, até o próprio juiz acreditava que ele tem razão porque ele estava pedindo. Só que o pedido não foi feito da forma correta. Entendeu? Então, o erro ali foi praticamente, eu diria que do advogado, né? Outra coisa que aconteceu. Todo artista, isso é um absurdo, gente. É uma coisa que vocês vão ficar aqui horrorizados, que é completamente diferente da lei do Brasil, que é baseada no direito romano e aqui na common law. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós temos uma coisa que você não pode, em caso de difamação, se você falar, existe um negócio que nós chamamos aqui, são leis, são litigation privilege, quer dizer o seguinte, existem algumas coisas na nossa lei que elas são legalmente protegidas, e qual que é uma delas? Está dentro do processo de difamação, não pode servir como base de difamação. Por exemplo, é uma proteção jurídica que tem. Aí você vai falar assim, mas peraí, então eu vou inventar uma coisa cabeluda contra alguém, né, depois e não vai dar em nada, a pessoa não vai responder por isso, ou qualquer coisa. Dentro dos Estados Unidos, estou me adiantando um pouco aqui já no caso da difamação, já volto para o caso dele lá. O que acontece? Dentro disso, porque é uma coisa perigosa, porque você vai falar, mas peraí, eu vou lá, eu vou difamar a pessoa, falar um monte de coisa que ela fez contra mim, e eu não tenho poderes para isso? Infelizmente, não dentro desses casos. Por quê? Por causa dessa bagaça que nós temos, que essa lei que são legalmente protegidas, que você fala que alguém fez contra você, isso você não pode levar como se fosse uma coisa de difamação contra você. Então já achei super errado. Então se eu quiser hoje, sei lá, acusar e falar ela me violou quando eu tinha 11 anos de idade, tá tudo bem. Basicamente, porque diz assim, o motivo de verdade da derrota dele
é por causa disso, porque ele tem uma proteção jurídica, ela, né, vamos dizer, teria uma proteção jurídica para alegações que ela fez no processo dela. Então, o que aconteceu? O juiz decidiu que as acusações que ela fez contra ele, que foram apresentadas formalmente, né, foi feita uma queixa judicial, isso significa que essas declarações feitas por ela não podem servir de base de um processo de difamação. Então, por causa disso, ele não pôde, vamos dizer assim, processá-la por ele ter afirmado que ela havia sofrido assédio, você sabe o nome, né? De íntimas, coisas assim. Então, por causa disso, não pôde. Mas e como, no caso do julgamento do Johnny Depp, a Amber conseguiu fazer aquele contraprocesso, que o julgamento dos dois ocorreu ao mesmo tempo? Porque ele processou ela com base no artigo dela do Washington Post. Aí ela foi e abriu um processo de difamação contra ele por conta do processo que ele abriu contra ela. Não, mas essa daqui que eu tô falando, elas têm que ser sempre envolvidas coisas de conotação íntimas. Ah. Entendeu? Uhum. Porque senão, o que faz, segundo eles, que se todo mundo puder entrar com uma ação contra o outro, então as vítimas de verdade nunca vão querer vir à tona. Porque elas vão pensar, poxa vida, eu não tenho provas, a única coisa que eu tenho prova é a minha palavra. E se eu for lá me expor e vou passar vergonha porque vão negar meu caso. Então, as vítimas passam a ser desacreditadas. Então, por causa disso, o raio dessa lei que foi criada aqui, que é diferente do Brasil, que essa lei não pode dar voz para esses tipos de casos por causa disso. Entendeu? Eu imagino que na época, quando abriram a lei, pensaram que nunca existia alguém que seria capaz de inventar uma coisa dessa, né? Só que hoje a gente vê que não é bem assim. Meu Deus. Então, e outra coisa também dentro do caso dele, né, que infelizmente... que ele disse que houve extorsão dentro do caso dele, o juiz acreditou que essa extorsão não foi configurada, porque ele disse que ela teria, a extorsão seria ela ter ameaçado várias vezes abandonar o projeto. Lembra? Isso, sim. O juiz viu que ele não preencheu os critérios legais necessários sobre a lei da Califórnia para esse tipo de coisa. Então, talvez o advogado dele não tenha conseguido provar de forma tão... Eu me surpreendo, que como o advogado fez a ação, vamos dizer que basicamente errada, então eu fico até com medo o que ele escreveu no curso da ação, né, inteira, porque eu não cheguei a ler a ação toda, eu vi também parte da sentença, né, e essa ação dele também incluiu uma acusação, né, que o New York Times tinha feito, tal, mas o juiz concluiu que isso não poderia perseverar, porque o jornal agiu sobre o privilégio que nós chamamos de fair report, quer dizer, uma reportagem justa. Porque, gente, não foi justo. Eu lembro que eu, na época, antes de tudo, eu lembro que quando eu li o artigo do Times, antes de ler o processo, eu achei estranho que eles não usavam o adjetivo supostamente em nenhum momento. Eu falei, porque isso é prática aí, né? Até hoje, a pessoa é acusada de não sei quantos, até do Harvey Weinstein, supostamente violou não sei quantas mulheres. E o Times não usou isso. Como que pode? Não, me diz uma coisa, o Times nunca perdeu nenhum processo. Eles têm pacto, né? Só pode. Porque... com certeza. E o juiz achou que as evidências que eles colocaram disponíveis, vamos dizer assim, não foram suficientes para configurar esse tipo, então... Mas mesmo ali que eles tinham a prova, que o New York Times pegou, eles ligaram e falaram, olha, nós vamos publicar a matéria meio-dia, o Times esperou virar a madrugada para dar o direito de resposta, isso é legal. Mas, por exemplo, exatamente, no final, se você pegar, e você fala, cara, o que ele perdeu? Tudo isso aqui foram erros, eu diria, não foi... Em primeiro lugar, a lei reconhece que informações que são veiculadas em processos judiciais não podem ser objeto de difamação. Porque o que acontece? Isso protege a liberdade de denúncia, como eu te falei, não inibe as vítimas de virem à tona, né? E a integridade social. Essa é uma das coisas. As alegações feitas não constituem extorsões conforme os critérios legais na Califórnia
a lei é diferente, eu não vi de verdade, mas eu sei que o juiz disse que não atendiam os pressupostos da lei da Califórnia de extorsão, então o advogado ali deve ter dado uma bobeada, não deve ter colocado certo, e o último que ele perdeu, vamos dizer, essa terceira vez, seria que a imprensa agiu dentro dos parâmetros legais ao publicar as alegações, que tudo isso é protegido por privilégio. Tá, eu entendo, igual isso da lei, de fazer com base em processo, até a gente faz isso. Só que aí me diz uma coisa, no caso, tem um agravante aqui. O processo, o New York Times publicou a reportagem deles, se eu não me engano, 1 hora ou 30 minutos depois que o processo dela deu entrada. Então, eles não tiveram acesso àquilo lá depois que foi arquivado. Eles tiveram isso antes, entendeu? Não é um conluio claro aqui? Porque é diferente eu pegar o processo de alguém e falar, vamos fazer um vídeo, como a gente já fez. E aí agora, então, aí alguém está pretendendo, sei lá, abrir um processo contra outra pessoa, nos dá acesso a toda a papelada, toda a declamação, e a gente formula uma matéria em cima disso e publica. Isso não é a mesma coisa. É que o juiz, nesse caso, ele entendeu que o jornal publicou matérias baseadas em documentos legais, ou seja, coisas que a Blake, o advogado dela, colocou nas petições, entendeu? Então, o jornal pegou tudo aquilo que estava dentro dos registros judiciais. Mas não era judicial, esse é o ponto, não estava ajuizado ainda. Isso não muda a circunstância? Se eu chego agora e dou um monte de papéis para a senhora fazer uma matéria com base disso, mas eu ainda não entrei com um processo. Como que é a mesma proteção? Mas dentro... um minuto. Desculpa, a cachorrinha aqui tendo um probleminha de respiração. Tá. Ok. Só um minuto. Ok. Desculpa. Não, tudo bem, imagina. Chama-se breathing reverse, de vez em quando o cachorro, quando a gente tem soluço, o cachorro também tem soluço, só que eles fazem isso através do nariz, e ela está fazendo agora. Para parar a respiração e voltar a respirar. Bom, então é o seguinte, o juiz entendeu, porque dentro daquela ação toda que foi feita, existia tudo isso, toda essa coisa arada toda, do New York Times, tinha tudo isso dentro. Sim. Da ação que foi. Então, o que o juiz entendeu? Que o conteúdo que foi publicado, mesmo que talvez, vamos dizer, tenha sido prejudicial à reputação do Justin, a publicação dele estava protegida por lei, porque havia sido baseada em documentos de interesse público. Tá, eu entendo isso, mas esses documentos, mas aí tá falando de uma perspectiva como se o Times tivesse acessado o processo, mas não foi o caso. Os advogados dela entraram em contato com o Times e sabe-se lá quantas semanas antes eles tinham acesso a documentos que ainda não eram legais, entendeu o que eu tô falando? Mas isso não muda as coisas, não é diferente de eu fazer agora, de eu pegar um processo de alguém que está na justiça contra o Sean e fazer uma reportagem em cima disso. Aí agora uma vítima do Sean entra em contato comigo, o advogado fala, nós vamos abrir o processo contra ele dia 30 de outubro, agora a gente está no dia 30 de agosto. Aí eu faço toda a minha reportagem em cima desses documentos que ainda não são legais, que em tese não estão protegidos por essa lei. Aí sim. Entendeu? Nesse caso, sim. Mas aí foi o que aconteceu com o Times. A senhora não viu a hora que a matéria foi publicada? 1 hora depois? Isso é humanamente impossível. Mas não sei por que de alguma forma o juiz entendeu que não. Mas no fundo mesmo, o juiz ele se deu o trabalho, vamos dizer assim, de explicar o que seria legal na lei ou não legal. Mas no final, de verdade, basicamente o advogado dele não fez a ação correta. Meu entendeu? Deus. Se ele tivesse feito a ação correta, a outra. Meu e Deus. Quando ele deu o prazo para ele fazer até agora em agosto, eles não fizeram. Eu não sei se eles perderam o prazo, o que aconteceu, mas os advogados disseram que não. É que eles vão tentar acessar por outras vias. Eu não entendo que raio de outras vias. Eu sei que eles estão enfrentando problema com as seguradoras. Pode ser também alguma coisa desse estilo. As seguradoras estão dizendo que o processo já custou muito e estão se recusando a pagar. Eles estão meio que contraprocessando para obrigar as seguradoras a continuarem subsidiando o processo. Olha que loucura. Nossa, é uma coisa
coisa absurda, né? Então, eu não sei, talvez a ação inicial talvez tenha sido muito ampla. Não se fixou em uma acusação específica. Né? A ação dele, basicamente, pelo que eu vi, foi baseada em difamação, extorsão e invasão de privacidade. Já o juiz acredita que a ação correta, eu concordo com ele, seria a ação de quebra de contrato. Aonde que está isso aqui? Não tem. A ação dele é difamação, extorsão, invasão de privacidade. Tá, mas a extorsão não é ela usando, porque a gente sabe hoje como a coisa funciona. Não é a extorsão que ela fez, porque ela sabia que ela era uma mulher, eles eram homens, e ela, se eu sair do projeto, vão especular que é porque vocês fizeram alguma coisa comigo, já era para todo mundo, e eu ainda saio como a diva vítima da história. Isso não é extorsão? Não, sim, mas o problema é que o advogado não entrou com o nome da ação correta. Meu Deus! Sim. Então, o que aconteceu? Essa abordagem, ele fez uma abordagem geral. Sabe quando o advogado entra com uma ação assim? Estão pedindo 400 milhões de dólares por acusação de difamação, extorsão e invasão de privacidade. Então, ele fez uma ação inicial ampla. O que ele deveria ter feito era uma ação específica. Meu Deus. Por quebra contratual. Aí ela colocar. Ela foi contratada como atriz. Aí vai colocar lá. O que ela quebrou? Ela quebrou a lei, ela quebrou aqui dizendo que ela mudou a fala do personagem. Depois ela mudou a roupa. Depois ela nem participou dos negócios lá como chama, de experimentar nem as roupas, aquelas coisas todas dela de diva, né? A prova. Então ele teria que ir colocando quais as coisas que ela quebrou dentro do contrato. Quando ele colocasse isso, ele podia explicar. Dentro disso, aconteceu isso. Aí ele ia ver o que foi que ela fez na quebra do contrato, que ele considerou que seria invasão de privacidade. Aí ele ia colocar o que ela quebrou no contrato, que seria difamação. Entendeu? A ação dele inicial foi ampla. Não foi específica, entendeu? Então, por causa disso, basicamente a gente diz aqui, quando isso acontece, é um descuido técnico nos documentos apresentados, ou seja, não foi apresentado de forma cronológica, a forma como a petição foi feita não dá uma credibilidade, ou seja, errou feio o advogado dele. Meu Deus. Se o advogado dele e o pior é porque eu não entendo igual. Tem lá, tem 1001 provas, assim, registros técnicos mesmo, que ela chamou o editor do filme do marido dela lá, do Wolverine, para editar o filme, trouxe o cara que faz a trilha sonora dele, a empresa lá que fez a campanha de marketing, o marido dela que é dono, meu Deus, sabe? Quase uma lavagem de dinheiro. Gente, ele poderia ter feito tudo isso dentro da ação. A quebra contratual de tudo isso. Mudou o roteiro, criou até a roupa da mulher do negócio. Porque falou, o marido dela se meteu lá para escrever uma parte do negócio. Gente, tudo isso é quebra contratual. Aonde que está isso dentro da ação? Não está. O juiz mesmo falou, não está. Ele citou lá difamação, extorsão, não sei o quê. Ela fica dando extorsão, no caso, ela fica dizendo que se eu não fizer isso, eu não vou aparecer, eu não... Então, mas isso daí também não entraria como extorsão, porque ele alegou lá da campanha de divulgação, que ela falou assim, não vou fazer se ele estiver. Isso não é extorsão? Não é intimidação? Entra, mas se o advogado não colocar o nome da ação correta, a ação é indeferida. Você tem que colocar o nome da ação correta. Por exemplo, um exemplo bem banal, mas para vocês terem uma ideia. Imagina no Brasil você está fazendo uma ação de reconhecimento de paternidade. Então, vamos supor que o nome seja reconhecimento de paternidade. Mas durante a ação, você só começa lá a falar que o pai não reconhece a criança e não sei o quê. E você continua falando, mas você não deu um nome para a ação. Você só está dizendo por que ela quer que a criança seja reconhecida. Por que o cara diz que não vai reconhecer, mas você não deu um nome para o raio da ação? Você entendeu? Não é que essa ação vai ser indeferida. Você tem que fazer uma ação, você tem que dar um nome para ela. Toda ação tem um nome. O advogado fez ampla. Ou seja, difamação,
essas coisas como eu falei, né, extorsão, blá blá blá, mas tá, e qual que é a ação? Seria quebra contratual, no mínimo, e por aí ele podia ir explorando, né? Então, foi uma coisa feia. De verdade, o juiz agiu de acordo com a lei, mas ele tanto acredita que, eu penso que no parecer dele, ele acredita que ele teria até razão para uma ação, que ele deu um prazo aí para ele, falou, meu filho, arruma essa porcaria aqui, né? E o advogado não fez. E, meu Deus, ai, que triste. Tá, vamos supor lá, a situação do depoimento dela é igual, tem um outro depoimento que a senhora não viu, que eu não mandei pra senhora, que é o que ela fala, que ela bem assim, lá o advogado, o Brian, tá, eu tô até aqui com o roteiro, ele fez a pergunta pra ela bem assim, Blake, quando você foi contratada para esse filme, você já tinha ouvido falar do livro? Aí ela responde sim, lá no pré-depoimento. Só que agora o pessoal da internet já achou uma entrevista, que provavelmente a equipe dele sabia também, lá na promoção do filme, que ela bem assim, dizendo amplamente, nunca tinha ouvido falar desse livro, viu isso? Então, como é que fica já esse tanto de... Isso se soma a umas 200 mentiras que ela já foi pega, que ela não lembra, né? Ela inventa tanta coisa o tempo todo, que ela derrapa. Como que fica isso? Claramente ela tá mentindo, ela muda de história a cada 5 minutos. Mas olha, dentro da ação dele, né, que ele moveu contra ela, o ônus da prova cabe a quem alega, ou seja, o que ele alega, ele teria que ter provado. Não, mas aí agora, nesse caso, mas o depoimento mas daí, né, tá, mas agora esse depoimento dela faz parte do processo dela, né? Porque, agora sim, não, aí outra coisa. Sim, dentro desse. Ela vai passar, talvez, perante os olhos do juiz, assim, a gente fala que é uma pessoa que não tem tanta credibilidade. Quando você, por exemplo, fala, eu li o livro, nossa, me apaixonei pelo livro, assumi a causa e tal, e daqui a pouco você vê que tem uma coisa lá, nossa, eu nunca nem li o livro, não me interessei em ler o livro. Ou seja, fazer uma pessoa ganhar ou perder uma ação? Não, mas aos olhos do juiz, essa pessoa passa talvez a ter um probleminha na credibilidade dela. Porque se ela mente explicitamente na frente de todos, então pode ser que ela tenha essas ações deliberadas de fazer isso. Então vai pegar um pouquinho mal para ela, que ela realmente não é uma pessoa assim de, vamos dizer, que você possa acreditar no que ela fala 100%, entendeu? Então, isso aí os advogados dele podem trazer e tal, mas olha, uma coisa eu tenho certeza, essa ação dela contra ele, por essas coisas que ela tá falando que ele fez, não. E isso aí, qualquer pessoa, não precisa nem ser advogado, você lê, você vai falar, gente, o que é isso? O cara tá perguntando o peso da mulher por causa do negócio das costas, depois do negócio da amamentação e do não sei o quê, contando da vida pessoal. Ela deu uma conotação. E a senhora viu que ela armou um dos encontros lá? Que ela, tipo, que ela mandava mensagem, tipo, ela tentando que a... E o negócio da Taylor Swift, a senhora viu? Eu vi. Que ela... Meu Deus do céu! Convida o cara pra ir lá, e aí começam a bombardear, dizendo, nossa, como o roteiro que a Blake fez era lindo, maravilhoso, perfeito. E aí a amiga dela, né, que é a poderosa lá, milionária, vem, nossa, porque é maravilhoso, não sei o que. Aí o cara se sentiu tão intimidado que quando ele sai da festa, ele diz assim, bom, eu vou concordar, né, fazer o quê? Ou seja... E a senhora viu ainda a mensagem que ela mandou? Que a Taylor é meu dragão. Meu Deus. Eu sei. Ai, que ele tem 2 dragões na minha vida. Isso. Ai, pelo amor de Deus. Que uma seria o marido e a outra. Isso, a Taylor. Tem o dragão do bem e o dragão do mal. Gente, ameaçando assim, meu Deus, da cara larga, né? Ali é uma ameaça. Sim, querendo dizer bem claro, né? O dragão, né? O marido, o rico, poderoso e a outra simplesmente bilionária, né? Tipo assim, 2 dragões que pode te arrastar pro fogo, né? Não se mete com a gente. Basicamente, essa foi a mensagem dela, né? Mas ele é uma cobra. Nossa, velho. Meu marido, eu tô surpresa com ele. Não sei se a senhora sabe, mas a amizade dela com a Taylor aparentemente acabou. Taylor, porque diz que... A senhora não sabia disso? Então... Parou porque daí no processo dele, ele anexou esse print da mensagem dos dragões. E aí ela ficou sabendo, entendeu?
Foi, aí ela ficou sabendo, ela não sabia que a Blake se referia a ela como dragões. Aí diz que, inclusive, agora que não sei se a senhora ficou sabendo, mas a Taylor Swift anunciou que tá noiva, que, né? Sim, O mundo parou, achei ridículo isso. O mundo parou para comemorar essa notícia. E aí ela anunciou isso um dia antes do aniversário da Blake. Aí, aí o pessoal disse assim que é, né? Porque ela disse que ela ficou muito furiosa por saber que a Blake estava usando o nome dela pra, sabe Deus lá quantas pessoas ela não estava intimidando, né? Porque imagina, a Blake tem os fãs, os adoradores, né? Esse povo tudo idólatra por ela. E aí ela ameaçando e usando o... E dizem também, uma coisa que eu ouvi o pessoal muito falar, que na época que a Taylor sempre foi muito assim, dada a ficar divulgando lá no Instagram dela, né, com os trilhões de seguidores que ela tem, os projetos dos amigos e etc. E na época do lançamento do filme, a Taylor não divulgou uma vez o filme. Então já... Nossa, não divulgou. De certo, porque ela... Talvez, eu não sei, né? Não, eu acho assim, que eu acho também que ela não é uma boa pessoa por se submeter a fazer uma coisa daquela que ela fez lá no apartamento. Porque tava todo mundo de conluio ali, né? Eles armaram bem. Tem até um nome no direito, eu esqueci. É um nome quando você... Ai, meu Deus. É um termo legal. Eu até anotei que eu aprendi esses dias, gente. Quando você... é quando você... Colusão. Isso, colusão. Colusão, é um acordo para prejudicar terceiros. E que eles fizeram aquilo ali para, né, para poder forçá-lo, obrigá-lo a dar esse poder para ela. E assim, né, ela acabou lascando a franquia, porque agora não vai ter mais como fazer uma continuação do filme, porque precisaria dele, né? Se ele não fosse o ator, até daria, mas agora como mesmo pegando os direitos. E assim, é tão absurdo, tem uma... A senhora viu o negócio do porão? Não, o que tem do porão? As fotos do porão que a família... que eu até mandei as fotos pra senhora, do cárcere privado aquilo, meu Deus do céu. Eu sei. Olha, essa mulher, ela é uma mentirosa, e eu acredito que eles vão conseguir provar, só para você ver, o que ela fez na ação dela. Ela gosta de inventar coisa que não existe. Por exemplo, você sabe que quando ela entrou com a ação dela, ela alegou estresse emocional intencional que ele causou para ela. Só que a lei dos Estados Unidos, obviamente, dá para ele o direito de pedir, se é verdade que ela sofreu esse estresse emocional intencional, ele tem o direito de pedir um exame? Todo o diagnóstico dela, os registros médicos dela. Ele tem o direito. Nós temos aqui nos Estados Unidos, protegido por lei de privacidade, os seus registros médicos, tá? Então isso é protegido por lei. Porém, na justiça, se você está dizendo que intencionalmente alguém infligiu um estresse emocional, você tem o direito a pedir. Só que quando os advogados dele pediram, o que o advogado dela fez? Retirou essa parte da ação. Nossa, eu não sabia disso. Não tinha me tocado. Sim. Meu Deus. Não. Ele retirou. Por quê? Porque ela achou que bastava dizer. Então, o advogado também não sabia, tem que provar. Meu Deus. Então ela tem o direito, né? Ele tem o direito de pedir. Aí o que o advogado dele fez? Ele fez essa estratégia de não expor a saúde mental dela no tribunal, né? Então, não expor o diagnóstico de psicopatia. Ele retirou ali, que a gente diz de forma voluntária e dentro do prazo legal, ele fez a exclusão desta acusação. Quer dizer, claro que não vai invalidar o resto do processo, né? Eles não podem usar isso como argumento no futuro. Não, mas isso vai reduzir o quê? A exposição pessoal dela. Por exemplo, ela saberia que se isso fosse apresentado lá, não vai ter nenhum negócio lá falando que ela teve problemas mentais ou psicológicos por causa disso. E aí ia pegar super mal para ela, né? Acabar com ela. Então eles correram lá e falaram, bom, vamos esquecer essa parte, então vamos retirar, né? Então ela fez isso, os advogados dela, com a intenção que a defesa malícia, né? não tente desacreditá-la.
Ah, baseada no histórico médico emocional dela, porque vai vir zero, né? Então ela vai ser desacreditada, né? E aí o que ela faz? Com isso, ela vai manter somente o foco no comportamento do Justin. Então, ou seja, ela aí continua com essa narrativa dela, né? Absurda, dessas coisas que ela fala que ele fez contra ela. Mas, de certa forma, você vê como ela é uma pessoa que não dá para acreditar. Ela já saiu soltando aí para os advogados dela que ela estava emocionalmente perturbada, com estresse e não sei o quê. E não entendo como um advogado resolveu fazer um trem desse sem saber que precisava, não que teria que juntar na hora, mas o advogado dele tem o direito de pedir. Mas isso é o mínimo que o advogado tem que saber. Nossa. Só que quando pedir, aí pronto, ele fala, não, vamos tirar. Entendeu? Para você ver, ela tentou até jogar para cima que, nossa, ele me perturbou mentalmente, o estresse foi tão grande que eu tô assim meio perturbada. Mas aí depois, mas cadê os documentos provando isso? Não vai ter, ela ia passar a ser desacreditada. É bem que eu lembro mesmo lá que no processo nas vésperas de Natal tava que ela ficou tão deprimida que os filhos ficaram deprimidos e o marido também, assim, do coletivo, né? O poder de alcance estratosféricos. E outra coisa, o cerne do processo dela, que é difamação, né? Que é a questão lá com o pessoal de RP. Até que ponto a senhora, eu não sei se a senhora se inteirou de como foi a manobra legal que ela fez, não, porque na época, eu lembro que eu conversei isso que eu comentei com a senhora, que o que chocou muita gente foi como ela conseguiu acesso às mensagens, porque eu vi vários advogados falando que para alguém ter acesso à profundidade das mensagens que ela teve da equipe lá dele, seriam assim anos de descoberta para aquilo ali vir à tona, muitas moções, petições judiciais, não sei o quê, e ela conseguiu aquilo tudo sem dar um pio na justiça. E aí depois veio à tona que a mulher, eu esqueci o nome dela, Johnson, ou Jones, ela é uma publicitária super vingativa e tal, que ela tirou porque ela que estava representando o Justin. Aí o Justin viu que essa mulher estava pisando a bola, demitiram essa e teve a Melissa Neita, né? Essa senhora deve ter visto muito, que foi muito mencionada. E aí essa mulher, para lascar o Justin, ela foi e deu o celular para Blake. Foi aí que eles tiveram acesso às mensagens. E aí, no próprio processo dele, ele pegou e falou, né, que essa Jones, meu Deus, esqueci o nome dessa mulher, que falou, curiosamente, ela não tá sendo processada, só as subordinadas dela. Não faz o menor sentido, né? É muito estranho. E foi volta naquele que a gente falou no começo. Eu acredito que ela vai pegar ali um monte de pessoas que foram subordinadas a ela e levar toda essa mulherada lá para falar, continuar com o discurso dela, entendeu? E muitas vão por medo que se eu não fizer, acabo com a minha carreira, nunca mais me chamam para esse tipo de função, nunca mais, entendeu? Eu acredito que vai ter gente lá que até mentir vai, entendeu? Eu acredito nisso. Sim, porque ela fez uma intimidação, ficou muito claro que ela intimidou o elenco todo nas fotos. Inclusive, o pessoal, eu vi ontem que eles estavam, os analistas lá de linguagem corporal, tem um outro ator do filme, o outro Brandon, não sei se a senhora viu o nome dele no... É um rapaz novo e tal. Vou mandar a foto aqui da senhora para a senhora ver. E aí, esse foi o primeiro papel importante da Brandon Sklenar. Olha aqui para a senhora ver como ele é. Tô mandando aqui a foto. Aí, o que acontece? Ele estava eu vi o pessoal analisando que nas entrevistas da campanha, que ele estava com ela, ele ficava sempre com a mão aqui na virilha. E aí os especialistas estavam falando e tal, que isso é quando a pessoa está intimidada. E eles analisaram agora, porque ele já tá no... Ele lançou um outro filme esse ano, chamado Drop, uma coisa assim, um filme de suspense. E aí eles analisaram, e a moça era a principal, ele era o co-protagonista. E eles analisaram que ele, nessas entrevistas, ele super relaxadão, tranquilo, e outras campanhas que ele fez, ele também com a mesma postura mais, né, solto, e com a Blake ele sempre assim, enrijecido. Eu achei isso muito interessante, porque eu falei, meu Deus do céu, imagina... Ela apavorou qualquer um. Uma baita intimidação. Ela intimida mesmo, ela intimida. Nossa, que terrível, né? Foi. A gente, tudo foi tão horrível, aquelas coisas das cenas dela, do negócio como chama?
do parto, né? Ah, do parto. O que é aquilo, gente? Para tentar dizer que ela estava... Você viu que ela alegou que o cara da Sony entrou lá e ele não tinha entrado coisa nenhuma? Foi! Ele nem tava lá. Nem tava. Ele participou de uma reunião à tarde, depois do evento. E ela deve ter visto o cara lá, só que ela já enfiou o cara dentro da cena. Que ele estava lá naquele momento que ela estava praticamente sem roupa, que todo mundo diz, não estava sem roupa coisa nenhuma. Estava bem vestida, né? Estava aparecendo a parte do corpo de cima. Mas ela descreveu ali como se ela tivesse completamente sem roupa, alguém entrou e... Sendo violada, praticamente, né? Durante a frente das câmeras, com todo mundo vendo. Gente, que coisa horrível. Essa mulher é manipuladora. Isso aqui é... Muito manipuladora. Essa é perigosa. Essa é perigosa. Ela é perigosa. Nossa. E olha, os outros lugares, outros filmes que ela passou, as pessoas não seguem ela, não gostam dela. Diz que ela... Porque ela ficou conhecida, né, pela série Gossip Girl. Eu vi alguns episódios quando eu era criança e assim... o elenco... senhora, não sei se foi num desses episódios, não foi nesse episódio que eu mandei pra senhora, sabe o que ela contou? Que quando ela foi contratada para fazer Gossip Girl, eles escolheram um ator lá para ser o par romântico dela, e ela queria que fosse outro ator e não esse. Aí, ela conta numa entrevista, porque ela e esse ator que ela não gostava, namoraram depois. Aí ela, quando eles estavam namorando, ela contou, gente, eu não queria que ele entrasse pro elenco da série, e aí eu comecei a falar mal dele pra todo mundo na produção. Tipo assim, aí na época, né, ela contando, foi visto, que romântico, eles se odiavam e se apaixonaram depois. Mas aí agora, anos depois, né, juntando tudo isso, você fala, que loucura ela falando mal sem conhecer o cara, inventando, ela fala isso... descaradamente. E aí tem várias outras coisas da bebida do marido dela. Tem um outro jornalista que foi e contou que ela fez ele beber, e aí nem sabia se ele era alcoólatra ou não, e estava em recuperação. Tipo, tem muita... A jornalista também, a que foi mencionada no processo. A senhora chegou a ver o vídeo da entrevista? Que a jornalista parabeniza ela pela gravidez, e ela fica com raiva? Não. Nossa, doutora Sandra, se a senhora vê o vídeo... é uma jornalista, acho que finlandesa. Ela foi fazer uma entrevista com a Blake, nessas entrevistas curtas de 5 minutos de promoção de filme, e a Blake estava grávida, já era pública, ela falou, parabéns pela sua barriguinha, e a Blake foi, parabéns pela sua. E ela não estava grávida. E aí a Blake vai e começa a conversar com a atriz que estava com ela e ignora a jornalista. Tem um vídeo, a jornalista publicou o vídeo bruto. Foi um horror. Nossa, tem maus tratos de tudo quanto é lado. Tem várias pessoas que se manifestaram falando... Uma moça disse que foi muito maltratada quando... Teve uma também da sessão de fotos, que foi fazer fotos com a Blake, e aí a Blake falou, tipo assim, eu visto 18, só que ela vestia 28. E aí alguém da equipe da Blake ligou pra avisar, falar, olha... Ela não veste 18, ela veste 28. Eu tô supondo, gente, esse não é o número. Mas ela veste 28. Quando ela for aí, você arranca as etiquetas pra ela não ver. Olha, doutora Sandra, olha o nível da ilusão, meu Deus. Ela, tipo, tem uma fissura com o corpo dela que não é brincadeira. Tem, sim. Não, ela é totalmente perturbada. Gente, eu fiquei assim escandalizada. Agora, o pior de tudo é assim, claro que o que ela fez vai assustar muita gente, né, os diretores, porque viu que a mulher se meteu lá a ser escritora, diretora, editora e tudo, né? Mas Hollywood tem memória curta, né? Então eles querem saber, no fundo, qual que é o rendimento que teve. E o raio do filme dela, comparado com os anteriores dela, dizem que foi a maior... Foi a maior bilheteria, 300 e poucos milhões. 350 milhões, né? Foi. Então, dizem que é considerado uma quantia assim boa. Não, muito boa, até porque o filme foi barato, acho que foi 30 milhões de orçamento. 25 milhões. Nossa, imagina o lucro. Sim. Então... Tudo isso que ela aprontou, essa baixaria toda, meio que eles vão meio que esquecer, porque eu falo, nossa, olha, ela fez o que fez, mas olha, eles tiveram um lucro aí de 325 milhões, já gastaram 25, fez 350, entendeu? Então vão meio que esquecer essa parte dela. Agora, se o filme tivesse sido um fiasco, aí sim, na indústria, né, todo mundo te ia marca, começar né? a falar, né, ela tá...
oportunismo, aquela coisa toda, né? Simplesmente resolveu dirigir o filme, roubar o negócio do outro. Pra mim, isso foi um roubo que ela fez, né? Meu, proibiu o cara de estar na premiere do filme. O que é isso? Gente, aquilo E foi depois desumano. Eles e ali depois a Sony. eles presos no porão, eu fiquei assim horrorizado com aquela imagem. Não, Dói meu coração. sim. Não, aquilo tudo ali foi errado, tudo foi terrível, e no final das contas é aquela história, né? Ninguém nunca vai contra a Sony, mas tudo que foi feito ali dentro foi feito por permissão da Sony. A Sony, eles eram o único que teriam total, eles poderiam ter demitido ela, eles poderiam ter demitido ele, quer dizer, a Sony, no fundo, quem estava bancando tudo, teria, e distribuindo também, né? Seria a distribuição feita por eles, eles poderiam ter colocado um ponto ali. Mas eu não entendi qual foi tanta a intimidação que a Sony sofreu por causa da Blake. Ela não é tão famosa assim para a Sony se sentir intimidada. Eu acho que talvez ela pegou e falou pra Sony, se vocês não fizerem o que eu quiser, eu vou sair, vai todo mundo especular que aconteceu alguma coisa comigo nesse set e o filme vai ficar manchado. E já era, né? E como eles querem grana, entre abater um diretor que era desconhecido e ela que já era estabelecida, né? E esposa de alguém muito, muito famoso, né? E ele fez aí o filme com o Wolverine lá, que fez não sei quantos milhões de novo de bilheteria ano passado. Então, eu acho que deu... Acho que foi isso, né? Cederam. Mas, ó, uma coisa só que me chama a atenção. A Blake, ela é conhecida, ela é famosa aqui nos Estados Unidos, mas, gente, o salário dela nem se compara com os atores, as atrizes famosas. Ela não é uma né? atriz A, de classe A. Não. Por exemplo, ela recebeu por esse filme $3 milhões, que não é nada, porque a Jennifer Lawrence, que é uma das mais bem pagas dos Estados Unidos, ganhou em um filme $40 milhões, aquela tal da Scarlett Johansson, aquela lá ganhou mais ainda, né? A Scarlett Johansson, $60 milhões por um filme, e por aí vai, né? Então, se você pegar ela na lista dela, assim, ela não é nada perto dessas outras, da Zendaya, 45 milhões. E eu fico pensando, mas por que a Sony se sentiu tão intimidada perante essa mulher que não falou, minha filha, cai fora desse filme, demitimos essa mulher, entendeu? Aí a única coisa que vem na minha cabeça é por causa do marido dela, e talvez da Taylor Swift. Da Taylor. Então, do dragão da amiga dela, porque é a mais bem paga do mundo, né? Não é nos Estados Unidos, do mundo. Aliás, tá ali na fortuna agora das mais bilionárias do mundo, a mocinha, Meu né? Deus. A outra lá. Qual é a Aquelas fortuna musiquinhas sem dela, graça, gente? aquelas botas dela. Ai, que roupa horrorosa que aquela menina canta, né? Meu Deus, que roupinhas feias são aquelas, não consigo entender. Mas enfim. Então tá lá. Então, só se for com essa explicação, gente. 2 dragões ali, como ela mesmo disse, e foi só por isso que não fizeram ela cair fora desse filme. Porque é absurdo, né? Então, se você comparar... E eu nunca vi uma coisa assim, e olhem tudo que eu já li, eu nunca vi uma coisa assim tão louca acontecendo nos bastidores de uma produção. Não, nunca também vi nada assim. Vamos ver só se agora, eu espero, né, que o advogado dele agora venha e faça essas ações que o juiz permitiu que ele fizesse, só que ao invés de 400 milhões, espero que ele arranque tudo, né, porque o filme fez 350 milhões, né, então que ele possa fazer alguma coisa, fazer a ação correta, entendeu? E eu acho que ele ganha. Nossa, não precisa nem muito, né, pra gente saber que ele vai ganhar uma ação dessa. Mas e o processo dela? Qual a senhora acha que ela vai perder? Que tem, assim, né, pelo que se tem ali legalmente. Porque vai ser um processo com o júri, né? Bom, é aquela coisa, ela está dizendo que dizem, né, que vão ter testemunhas, né, que vão levar lá, que são pessoas que se disseram que já foram assediadas por ele também. Se é verdade que vão levar essas pessoas, não. Então meio que queima o filme dele um pouco se realmente levarem muitas pessoas. Diz que a outra atriz lá, pode ser que tenha, acho que a outra atriz que faz a irmã dele, e aí na época veio, só que ela não se manifestou porque rolou uma negociação de um apartamento lá, que ela comprou. Tipo assim, eu falei, meu Deus, comprando testemunhas agora. Então eu falei, olha o nível que também, o marido dela tem uma grana infinita, né, ele pode comprar um júri inteiro, se quiser. Eu tô assim eu tô horrorizado. E assim,
Gente, não tem prova nenhuma. Todas as provas é contra ela, que ela que foi a... E dizem também, o pessoal, teve muita gente que especulou que a grande raiva dela foi que ele não quis ter nada com ela. Vai saber, né? Uma mulher... Já ouviu falar, né? Que uma mulher rejeitada, quando vai se vingar... Ela é meio terrível, né? Mas, bom, a gente sabe como é que funciona também essas coisas. E a senhora sabia que a senhora falou do nome da Scarlett Johansson, a senhora sabia que ele era casado com a Scarlett? Sim, eu sabia. E a senhora sabia que eles eram casados quando a Blake se envolveu com ele? No caso. Uhum. Sim, também. Então, assim, já dá pra ver que tem histórico, né? De adultério. Que coisa terrível. Nossa, mas a mulher é uma cobrinha, hein? Eu fiquei, olha... Vou falar uma coisa. Essa é terrível, porque assim... então, eu espero que ele tenha boas... e você viu que a Sony já ficou do lado dela, né? Ah, sim, a Sony ficou do lado dela. Uhum. Então, claro que eles não vão levar ninguém da Sony lá pra dizer nada disso, mas pesa, né? Tudo isso pesa na justiça. E vamos ver agora, eu espero que ele leve pessoas, assistentes dele, gente assim, para poder dizer que não tinha conotação íntima de nada das coisas que ele fez, eram coisas normais. Uhum. E tem uma grande chance que perca essa ação. A não ser que ela invente muita coisa e traga muita mulher para dizer que fizeram isso, porque aí você vai ver que o júri vai estar cheio de mulher. Aí vai ser um problema para a defesa dele, né? Mas é um processo civil, né? O dela. Mas qual é o objetivo? Ela não tá pedindo dinheiro. Mas sabe-se lá Deus agora, depois o que ela vai querer fazer, né? Depois isso que eu ia perguntar pra senhora, qual que é o objetivo do processo? Porque o dele é o quê? Contra a difamação, pedindo dinheiro. E o dela? Qual que é o quê? Qual que é o resultado final? Qual que pode ser o veredito? Bom, eu acredito que, vamos supor que ela venha a ganhar, né? Deus ela não especificou um valor monetário exato, mas ela pediu para o juiz uma compensação ou uma indenização pelo sofrimento mental e angústia emocional. Só que isso já foi tirado, né? Uhum. Então, isso aí já tirou. Então, a única coisa que o juiz vai avaliar seria a compensação por salários perdidos. Eu não entendo com base em que o advogado dele... Eu não sei, o advogado dela, um dos pedidos que ele faz é isso, compensação por salários perdidos. Ele fez 2 pedidos, o advogado dela. Compensação por salários perdidos, indenização por sofrimento mental e angústia emocional, mas isso ele já tirou, né? Então, seriam danos emergentes, que ela diz, né? Que seria renda que ela deixou de ganhar. Não sei aonde que ela vai conseguir provar isso. Que depois do filme... Talvez ela não conseguiu algum outro filme imediatamente, porque a renda dela caiu por causa disso, por causa da confusão, então ela deixou de ganhar. Ela vai ter que provar também que ela foi chamada logo em seguida, os filmes que talvez ela poderia ter sido chamada e não foi. E acho meio estranho isso, entendeu? Então, o que ela solicitou não foi um valor monetário exato, mas ela solicitou essa compensação por esses salários. Mas aí minha questão é, o que ela juntou no processo para provar que depois de tudo aquilo, desse babado todo, ela deixou de ganhar dinheiro? Porque ela fala em forma de salários, né? Uhum. Onde que ela deixou? Teve algum filme que ela poderia ter sido a principal e ela não foi chamada, por causa disso estragou a reputação dela? Ela vai ter que provar isso. Eu não vi nada dela que ela explicou. Como que ela perdeu esses salários? Eu fiquei meio assim perdida, viu? Nossa. Então, aí ficou nisso, né? Infelizmente, claro, a ação dele de 400 milhões foi rejeitada, ela deve estar pulando de alegria, mas, como eu te falei, eu acredito que o advogado dele, né, espero que ele até mude de advogado depois dessa, e ele entre com essas ações, né, que ele vai conseguir, ele consegue ganhar tranquilo. A ação dele é muito mais do que para ela, entendeu? Uhum. O que ela tá querendo fazer com tudo isso é só depois, tipo, ele estragou minha reputação e eu deixei de ganhar dinheiro. Perdi salários por causa disso. É isso que ela tá tentando. E aí ela deixa em aberto para o juiz atribuir o valor. Acho meio
fraquinha, sabe? Uhum. Uma coisa que eu acho que o advogado dela planejou, que eles planejaram, porque como a reputação dela ficou queimada na época da divulgação do filme, né? A senhora viu porque ela ficava promovendo, tragam suas migas, suas flores, promovendo o filme como se fosse um romance. E aí as pessoas, né, chegavam lá e falavam, gente, peraí, que isso? Não é romance, é um filme de violência doméstica. E aí eu acho que como a barra dela ficou muito queimada por conta dessa postura egocêntrica dela, ela acho que falou, vamos entrar com processo, no primeiro dia isso vai virar manchete e vai limpar minha barra. Eu tenho certeza que ela não imaginou que, não sei se a senhora ficou sabendo, que ela intimou, assim, não sei quantos youtubers. Sério, não? Sério, não ficou sabendo? Não. Até a Meghan Kelly. Não. Sabe a Meghan Kelly? Não, sei. Uau. Vai lá no canal da Meghan Kelly, a senhora vai ver a Meghan Kelly 40 minutos xingando a Blake. Sua idiota, você não vale nada, porque diz que é sim, porque vários youtubers, aquele popcorn lá, o que a senhora gosta, ela intimou eles também, porque disse que o Blake tava pagando todos eles pra falar, o Justin tava pagando todos eles pra falar mal dela, ela não aceita que tem alguém que não goste dela, é ele, pagando todo mundo. O YouTube inteiro tá contra mim porque ele tá bancando. Haja dinheiro, né? Eu nunca recebi um centavo. Nossa. Pois é muito narcisismo. Muito, né? Não, ela tá se achando, né? Tudo bem, se ela fosse a Sandra Bullock ou a Nicole Kidman, eu podia entender que logo em seguida ia estar chovendo trabalho para elas, mas ela não é tão famosa assim, não. Porque terminou esse filme, ela já ia ser contratada pro próximo, porque ela tem que, entre a ação do término do filme dela, do lançamento, onde começou essas ações, até o dia do julgamento do caso dela, ela tem que provar que ela perdeu oportunidade de trabalho, então ela perdeu salários. Como que ela perdeu essas oportunidades de trabalho? De olhar para o histórico dela, isso não é compatível, porque ela tem poucos filmes, ela não conseguia grandes papéis. Não é todo ano, e também não um filme atrás do outro. E, tipo assim, o juiz olhar e falar, nossa, esse filme foi lançado em 2024, nossa, ela deixou de conseguir outro filme em 2024, outro filme em 2025. Não, ela não tem filmes desse jeito tão seguidos. Então eu tô achando meio estranho essa história dela aí. Eu acho que não foi calculado, né? Não sei se eles não pensaram a longo prazo. Eles não pensaram a longo prazo. Eu acredito que como ele tinha entrado com duas coisas, o que ele queria mesmo, acho que o advogado dela, era essa indenização por sofrimento emocional. Porque aí sim poderia pegar um dinheirão do caramba. Só que depois, quando ele percebeu, idiota do advogado, que deve ter pulado essa aula na faculdade, que mesmo sendo protegido por lei de privacidade, BIPA, que nós chamamos aqui, né? Em casos de ação, que alguém está dizendo que você tem problemas mentais e tal, essas coisas, que você sofreu danos, sofrimento emocional, a parte contrária pode pedir que esses documentos sejam apresentados. Entendeu? É uma coisa que eu não sei como que o advogado dela não calculou uma coisa dessa. E lógico que a parte contrária ia pedir, e aí ela correu lá e falou, vou tirar isso aí. Eu não tive problema emocional nenhum. E aí ficou o quê? Só sobrou a compensação. Isso, se ela tivesse terapeuta, imagina se tivesse intimado a terapeuta dela, igual da Amber. Ia descobrir todos os segredos lá anotados na notinha. Então, ficou fraquinha. Eu acho que o que o advogado queria mesmo era o sofrimento emocional, porque aí você consegue pegar muito dinheiro. Só que aí tira, aí só sobra o outro. Quão famosa que ela é, que na semana seguinte ela já ia ter outro filme, e ela perdeu todas essas chances. Me poupe, né? Não vai dar em nada. Eu acredito. Espero que a ação dela não dá em nada. E sobre o depoimento dela, que a senhora até comentou comigo mais cedo ali, que a senhora ia falar, as respostas dela são tipo todas, antes ela, né, quando o processo sofri calúnia, difamação, tudo, aí agora nas perguntas, não vi o artigo, nunca ouvi falar, alguém me disse, oi? Mas a nossa lei aqui nos Estados Unidos diz que se você entrar com um pedido contra difamação, calúnia, injúria, essas coisas, a lei aqui dos Estados Unidos, você, que é a pessoa que está se sentindo prejudicada, você não precisa ter lido o tomado conta. Isso basta ter chegado ao ouvido de terceiros. Entendeu? Tá, mas aí mesmo assim não vai ter que provar o que esses terceiros alegaram? Eu não teria que... Ok, os terceiros disseram que aconteceu isso, mas eu não teria que mostrar isso? Sim, mas é que as perguntas dela, que muita gente criticou, que todo mundo chamou ela assim de... parecia uma bobona, né? Uma dona. Foi.
tudo que perguntava para ela, mas o que você leu? Não li. Como não leu? Então ficou assim, as perguntas ficavam meio sem pé, sem cabeça, porque, mas legalmente falando, dos Estados Unidos é permitido, bastava ela ter falado. Não, eu fiquei sabendo porque meus amigos me contaram, meu marido me contou, meu advogado me contou. A lei vale para isso, entendeu? Uhum. Basta que que o nome dela saiu rolando por aí, ela mesma não precisa ter tomado conhecimento pessoal, lido, ouvido, basta que isso chegou aos ouvidos de outra pessoa, seja verdade ou não, basta que tenha chegado, entendeu? Uhum. Então, por isso que isso aí não vai invalidar, mas eu achei meio fraquinho, né? O advogado podia ter pelo menos dado uma instruçãozinha, alguma coisa, mas ela é assim, ela é narcisista, né? Ela é narcisista. Ela não gosta de nada, por exemplo, no filme dela lá, a Sony se propôs para trazer a equipe de violência doméstica para que ela pudesse se encontrar, para poder explicar como é que funciona. Ela negou, disse que não ia participar disso. Eu não preciso. Seja, pra você para estudar, gente, pesquisa de personagem é o básico da atuação. Não quero. Ou seja, ele é tão narcisista, basta. Mesma coisa, esse negócio de ler. Não leio porcaria nenhuma. Ela deve ter só alguém. Ela não leu o livro, ela não leu. Não sei se a senhora viu que lá, que ela mudou as roupas. Quando vazaram as roupas, eu lembro que um ano antes do filme, o povo, meu Deus, que cafonice, não sei o quê. Mal o povo sabia que ela mesma que tinha escolhido as roupas, e as pessoas, mas ela não leu o livro, que a personagem não usa isso? Né? Porque com o livro, todo mundo... A idade. Que a personagem era 10 anos mais nova que ela não sabia disso. Gente, que atriz no mundo que vai fazer um filme não tenha lido o livro? Todos eles. Gente, o povo faz umas loucuras. Já vi uma atriz que ia fazer um papel real de uma mulher que ficou trancafiada em casa. Sabe o que a atriz fez? Se trancou em casa 6 meses. Ela não saía nem para pegar o jornal. Aí fez o filme, ganhou um Oscar, mas depois ganhou uma depressão também. Mas tem vários atores que eles fazem umas coisas bem radicais quando eles querem se aprofundar, participar daquilo e tal. Mas, não, eu acho que ela tem um povo lá que é tudo pago pela... Gente, vocês ficam o dia inteiro na internet, se escutar uma palavrinha a meu respeito, corram e me digam o que foi. Mas ela mesmo, ela não corre atrás de nada. Ler livro, pra que eu vou ler livro? Imagina, já tem um roteiro pra fazer aqui, eu decoro e pronto, e tá feito. Uhum. Ela é desse jeito, gente. Ela é muito... Como artista, ela é muito... Gente, as atrizes, eu ouço loucuras, assim, as pessoas fazem doideiras por papel, emagrece, engorda, não sei quantos quilos. A Nicole Kidman diz que quando ela vai fazer um filme com a senhora, ela não sai do personagem. Então você não fala com ela no intervalo, ela só fala com você depois que o filme acaba. Você só conhece ela depois, que ela não sai. A povo aprende idioma, toca teclado, aprende violão, faz o outro ator lá 6 anos pra tocar um instrumento pra fazer um filme, e nem ganhou o Oscar. E ela não quer ler, ela não se encontra com vítimas de violência doméstica, não lê nada. E é divulgando o filme com aquelas roupas florais, assim, uma loucura. É uma coisa, assim, absurda, né? Eu fiquei... E também no dia do negócio da festa, né, do filme... Do lançamento, que ela foi falar da bebida alcoólica que o marido dela vende, né, então, quer dizer, totalmente inapropriado. E ainda fez uma bebida com o nome do personagem do Justin, que é o agressor do filme. Imagina, a doutora Sandra, a senhora vendendo a bebida do agressor. É tipo a gente fazer agora, bebida é Satã. É uma coisa absurda. Nossa, ela zero tato. Isso que eu percebi, assim, ela não tinha tato nenhum. A senhora viu que da entrevista que a mulher perguntou, o que você acha que as vítimas de violência doméstica dela? A gente tá aqui pra falar do filme. Tipo assim, imagina a jornalista, mas o filme não é sobre violência doméstica? Sim. Ela tá complicando, ela quer fazer o dinheiro dela e acabou. Ela não é envolvida em causa nenhuma, de nada. É uma pessoa totalmente sem empatia. Nossa, aquilo é uma sociopata tranquila, né? Foi, Nossa, que ela mente tanto. Viu ela a roteirista nem sabia quando ela disse que mudou, escreveu a cena, e foram perguntar pro roteirista dela, o quê? Blake acabou de falar numa entrevista que escreveu a cena do telhado, que reescreveu. As pessoas foram descobrindo as coisas pelas entrevistas dela falando, que meu marido fez isso, que a gente escreveu aquilo, que mudou. Assim, se acha. E outra coisa, escreveram a cena lá durante a greve dos roteiristas, que era só isso já era pra gerar a expulsão do marido dela do sindicato de roteiristas. Ele é tão poderoso que nem isso eles foram atrás dele.
Mas aí caçaram um monte de gente agora, fiquei sabendo de um monte de gente que supostamente estava escrevendo, mas dizem que é mentira. Eles expulsaram esses dias. O cara até publicou uma carta aberta lá na Variety. E o marido dela dando entrevista. Eu escrevi mesmo durante a greve, praticamente falando isso, né? E tá lá, vivo, com o sindicato. Gente, o dinheiro realmente compra proteção, porque olha... Não, com certeza. Eu só fiquei assim muito decepcionada com o marido dela agora, que eu sempre achei ele, gostei dele. Eu acredito que você é um pouco, você tem o seu reflexo de acordo com as amizades com que você tem, né? Aham. E para ele ser casado com um trem desse e ver algum valor nela, para mim ele é igual. Não, e ele compactuou com tudo, ele reforçando a mentirada. Essa é a pior parte, né? Que ele não tá silencioso no processo. Ele tá lá dizendo, a senhora viu a reunião lá que o diretor da Sony participou na casa dela? Que o diretor da Sony falou que nunca tinha visto ninguém ser tratado daquela maneira, de tanta barbaridade? Sim. Que ele disse né, que o Ryan Reynolds falou pra ele e tal, que a minha mulher e que não sei o quê. Gente, eu imagino assim, sabe o que eu fico pensando? Como no processo do Justin, ele falou que antes de contratá-la, ele já tinha ouvido falar que ela tinha uma má fama entre ali, nos bastidores, de má comportamento. E mesmo assim contratou. Eu sempre digo isso assim, gente, tem que olhar os sinais, meu Deus do céu. Ai, pois é. Doutora Sandra, vou começar agora a compartilhar quando vir as atualizações, porque a gente vai comentando esse caso, né? O povo, nossa, como tá bombando aí nos Estados Unidos. Aqui ninguém falou mais nada, o caso, não sei o que deu com interesse nessa história, mas aí você bate no YouTube, tem trocentos vídeos. Não sei se a senhora viu que o Ryan Reynolds até armou uma sessão de autógrafos. A senhora ficou a saber disso? Não. Foi assim, um dia ele tava numa loja, aí ele saiu e do nada, várias pessoas com um pôster do mesmo filme estavam lá pra ele assinar. E aí eu vi vários especialistas falando, gente, isso aqui é armado, ele comprou essas pessoas porque é impossível. Mas é tipo agora a senhora pegar o pôster da Nicole Kidman e sair andando. Se a senhora não souber onde ela tá, aí a senhora, Nicole Kidman, tô com o teu... Quem que fica andando com pôster de filme no meio da rua? É louco. Não tem, pra mostrar que, tipo, olha como ele ainda tem infância. O povo falou, gente, isso não existe, ninguém anda, ainda mais hoje em dia, as pessoas querem foto, vídeo. Aí todo mundo, umas 20 pessoas com o pôster do filme, e ainda sabe o que era o pior? O pôster do filme anterior, não do filme atual dele. Nossa. A senhora sabe, né, que é sempre o trabalho mais recente, que era o do Deadpool lá, Deadpool e Wolverine, aí não, eles fizeram o pôster do outro filme do Deadpool. Aí o povo então todo mundo decidiu sair na rua com um filme que foi lançado há 6 anos atrás, e aí esbarraram, olha, ele tá saindo ali agora, e aí pediram autógrafo. Olha, foi tanta tramóia que veio de lá pra cá, que se a senhora tivesse visto, era assim, chocante, eu ficava de cara com as armações. Nossa. É tenebroso. É terrível, né? Eu estava vendo aqui, eles têm 4 meninos, pelo amor de Deus. 4 meninos, ela engravidou bastante. Eu não entendi o porquê ela quis ter tanto filho com essa personalidade dela. É bem contra-intuitivo, né? Eu fiquei assim, surpreso com essa tá muito estranho. E ela tem uma coisa com o corpo dela que é surreal, que é ela não aceita, né? E não é como se ela fosse obesa, sobrepeso, nem nada. Ela é magra, ela é uma pessoa normal. E ela quer... mas ela é obcecada com isso. Obcecada, Não sei como. Por que ela tem isso? Até que o marido dela já... eles têm uma menina, Inês. Inês é uma menina. Tem uma menina? Inês. É a segunda filha dele, Inês, é uma menina. Eu não sei de onde ela tirou uma coisa dessa com o corpo dela. Eu acho muito estranho também. Ela não sei se a senhora viu agora que ela teve outro filme lançado, né? Que eles tinham gravado logo depois do Assim que Acaba. E aí era um filme que ela e a outra menina são protagonistas juntos. Acho que é Anna Kendrick o nome. E aí, ali na estreia do filme, deu uma polêmica na época. Eu lembro que eu gravei um vídeo de um dia pro outro. Perguntaram pra atriz, e aí, como foi trabalhar com a Blake? Dela, você sabe. Foi. Foi desse jeito, desse jeito. Tem o vídeo lá que foi filmado e tal. Aí deu uma polêmica. Diz que elas falam, elas não se suportam também, que ela arrumou confusão com essa menina. Olha, eu não sei que filme que ela passou que tem. A não ser quando ela compra alguém, as pessoas não suportam ela, não gostam dela. E é por isso que ela não consegue mais
mais papéis, né? Que ela é insuportável. Mas Pois vamos lá, é, nos falamos, vamos vamos falando. vendo aí como é que vai seguir a ação, tá bom? Então tá. Qualquer coisa estou aqui, Tá doutora bom, e a Sandra. gente se fala. Até uma boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Olha, o que fica muito claro aqui é que a Blake não sabe dizer a verdade, ela não tem conhecimento do que é isso, e ela é tão manipuladora e ela enxerga tudo com uma ótica distorcida sobre si mesma, que tudo o que ela sabe dizer é: eu senti, eu acredito, mas ela não tem fatos, ela não possui provas. É definitivamente uma pessoa horrível. Só não sei se, depois de todos esses meses, ela consegue olhar para si mesma e se perguntar se talvez orquestrar todo esse plano desestruturado e corrupto pode não ter valido a pena. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!